Eu saúdo você que nos assiste através do canal do Ministério Ágios e a você que está nos acompanhando também através da página da Igreja Nova Unção. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre imposição de mãos, né? E vamos tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas que acreditam que a imposição de mãos era algo só para os apóstolos de Jesus, só para os discípulos naquele tempo. E outros acreditam que a imposição de mãos só está presente, por exemplo, no Novo Testamento, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. A imposição de mãos é o ato de impor uma ou as duas mãos sobre alguém ou sobre algo, né? Ministrando algo da parte de Deus sobre esta pessoa, né? A imposição de mãos ela está presente tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E nós vamos ver que ela é uma doutrina básica de Cristo, né? Ela é um dos rudimentos de Cristo. Nós vemos isso em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vejamos. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que nós precisamos amadurecer e não voltar aos mesmos ensinos elementares, né? Os princípios elementares que aprendemos no início da nossa caminhada. Ou seja, a imposição de mãos é algo que todo cristão deve aprender no início da sua caminhada, é algo básico, né? É como se o cristão estivesse passando na primeira série, vai para a segunda série, a terceira série, assim por diante. Então o autor está dizendo, não podemos mais voltar aos ensinos anteriores, nós temos que avançar e aprender algo novo. Então a imposição de mãos é algo básico para o cristão, né? E a imposição de mãos na Bíblia, ela aparece com várias finalidades, né? Quanto ao objetivo, quanto ao que seria ministrado através desse ato, né? Pelo menos 7, nós vamos falar aqui, que são 7 as bênçãos em geral, né? Imposição de mãos para ministrar bênçãos, a ordenação de ministros de Deus, transmissão de dons espirituais, substituição e transferência de punição, né? Que acontecia na velha aliança, cura e libertação, ministração do batismo no Espírito Santo e ministração profética. Todos esses casos nós veremos que estão presentes nas Escrituras. A imposição de mãos, ela é uma transferência, né? Ela transfere algo de uma pessoa para outra ou de Deus para alguém, né? E essa transferência pode ser de bênçãos, como cura, autoridade, sabedoria, ou maldições, como pecados, e nós vamos ver que acontecia isso na velha aliança. Não só o cristianismo utiliza a imposição de mãos, né? Isso é algo que vem também, é muito antigo e tem em outras religiões, né? Inclusive no auxílio dos tratamentos medicinais. A partir de 2018, março de 2018, o nosso Sistema Único de Saúde, SUS, passou a aceitar a imposição de mãos como um tratamento no auxílio, né, da medicina. Um tratamento no auxílio da medicina. Jesus, em seu ministério, ele fez a imposição de mãos por várias vezes, esse ato. Nós vamos ver algumas passagens, né? E, de certa forma, ele deixou como uma ordenança. Nós vemos isso em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Eu já vi algumas pessoas dizerem que
na Bíblia não tem nada que fale acerca da imposição de mãos como que algo que a gente deva fazer, né? Algumas pessoas acreditam que isso era algo só para aquele tempo, só para os apóstolos de Jesus. Então vamos ver aqui em Marcos capítulo 16, no versículo 17. Jesus, após a sua ressurreição, fala para os seus discípulos. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, é uma promessa de Jesus para nós. Nós temos que tomar posse dessa promessa, né? Ele disse que se nós crêssemos e impuséssemos as mãos sobre os doentes, eles seriam curados. Obviamente que em nome de Jesus. O primeiro tópico que gostaríamos de falar sobre a imposição de mãos é a imposição de mãos com a finalidade, com o objetivo de bênçãos, né? De abençoar alguém. Então nós vemos isso numa passagem onde Jesus Cristo abençoa as crianças em Marcos capítulo 10, versículo 16. Aqui Jesus Cristo estava ensinando e as pessoas traziam suas crianças para tocar nele. Marcos 10, 16. Traziam suas crianças para tocar nele, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus queriam afastar as crianças, né? Não queriam permitir. Ele repreende e depois ele diz, no versículo 16, diz o seguinte: em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então Jesus impôs as mãos sobre as crianças e trouxe bênçãos sobre elas, né? Abençoou estas crianças. Então, como ministração de bênçãos gerais, é o primeiro ponto que nós vemos que há na Bíblia referente à imposição de mãos. Segundo ponto, separação para o ministério, né? Uma consagração de alguém para uma missão, tá? Nós vemos isso em Números capítulo 27, versículo 18. Números 27, versículo 18. Vejamos o que diz as Escrituras. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Então, Moisés foi instruído por Deus a impor as suas mãos sobre Josué e prepará-lo para a continuidade desse ministério. Josué iria substituir Moisés. Então ele foi separado, foi consagrado para essa missão através da imposição de mãos de Moisés. E nós vemos o resultado disso em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9 diz o seguinte: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então nós vemos aí o resultado dessa imposição de mãos, tá? Josué foi separado para um ministério, para uma missão. Nós também vemos em Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 3, uma consagração também para a missão, uma separação para o ministério.
Atos 13, versículos 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que aqui era Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então a obra de Paulo começa aqui. No versículo 3 diz: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então houve a imposição de mãos sobre Paulo, Saulo e Barnabé, e eles foram enviados, consagrados para o início das suas missões. O terceiro ponto que nós vemos na Bíblia acerca da imposição de mãos é com relação à transmissão de dons espirituais. Conforme a vontade de Deus, Paulo transmitiu um dom para Timóteo. Nós vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo está falando aqui ao seu discípulo, Timóteo, para não negligenciar o dom que foi dado através da imposição de mãos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele reforça isso aí. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, imposição de mãos, como vimos até agora, com a finalidade de bênçãos gerais, separação para o ministério, transmissão de dons espirituais. Vamos ver uma quarta forma, que está presente nas Escrituras, que é a substituição e transferência de punição. Isso acontecia na velha aliança, quando ainda existia o sistema de sacrifícios, onde o sumo sacerdote ele transferia os pecados do povo para o bode expiatório. Nós vemos isso quando o sumo sacerdote fazia transferência de pecados do povo para o bode emissário. Isso acontecia no dia 10 do 7º mês a cada ano. Então, todo ano era feita essa transferência de pecados e feita essa expiação. A culpa dos pecados do povo era removida. Nós vemos isso em Levítico, capítulo 16, versículos 20 ao 22. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo, o cordeiro vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. Então veja que aqui, através da imposição de mãos, havia a transferência de punição, a transferência de pecados. Foi outra forma, e nós vemos que isso aconteceu no Velho Testamento. Então, imposição de mãos no Velho Testamento, com outra finalidade, com outro objetivo, outra ministração. A imposição de mãos também é relatada na Bíblia, e muitas vezes, é um dos usos mais comuns, a ministração de cura e libertação, Cura e libertação.
A transferência de poder ocorre do pai, através de alguém, para outra pessoa, né? Então, isso não depende da virtude de quem está ministrando. Isso é um poder que vem do pai. Ele é o canal, ou ele é a fonte. Nós apenas somos os canais, né? Através de nós ministramos a cura. Nós vamos ver uma passagem em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8 do capítulo 28 de Atos. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Né? Interessante é que no versículo seguinte diz: tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Então imaginamos que ele continuou fazendo também a imposição de mãos. Né? Pelo texto diz que muitos outros vieram e foram curados. Então nós vemos que diz aqui claramente que ele impôs as mãos e ministrou cura sobre o pai de Públio, e ele foi curado. Paulo serviu como um canal, né? Um canal. A fonte foi o Senhor Deus. Nós vemos em Lucas, capítulo 4, versículo 40, Jesus ministrando cura. Lucas 4, 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então foram várias curas ministradas aí através da imposição de mãos. Então, através da imposição de mãos, nós vemos nas Escrituras que o Senhor, Paulo também, por exemplo, ministraram cura. Então, a imposição de mãos não é um ato simbólico, mas que tem um significado muito forte, né? A imposição de mãos também foi usada na Bíblia como ministração do batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que pode se manifestar de várias formas, né? Nesse caso aqui que nós vamos ver em Atos capítulo 19, versículo 6, ele se manifestou como dom de línguas e de profecia. Né? Atos 19, versículo 6. Paulo está chegando em Éfeso, né? E encontrando uns discípulos em Éfeso. Vejamos o que está escrito. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, foi ministrado aqui o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas e de profecia sobre aquelas pessoas através da imposição de mãos. E por último, irmãos, para terminarmos, a imposição de mãos também há um caso de ministração profética, né? Uma palavra de profecia através da imposição de mãos, em Gênesis, lá no Velho Testamento, Gênesis capítulo 48. Jacó, ele abençoou os filhos de José, né? Ele abençoou os seus netos, Manassés e Efraim, através da imposição de mãos, mas ele faz ele traz uma palavra profética aqui. Ele ministra uma profecia enquanto faz a imposição de mãos. Vejamos nos versículos 13 ao 20. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, que é Jacó,
e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo. Vejam bem o significado da mão direita sobre a cabeça. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque. E cresceram muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo. Então, houve aqui uma ministração profética através da imposição de mãos. Jacó abençoando seus netos e profetizando. Então, a ministração de mãos, ela se apresenta de várias formas nas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? E nós podemos ver que Jesus meio que ordenou, né? Diz que aqueles que crerem imporão as mãos sobre a cabeça dos doentes e eles serão curados. Então, eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas com relação à imposição de mãos, e como nós vimos, isso é um princípio elementar, que está lá escrito em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, que todo cristão deve conhecer, né? Algo básico. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, e em nome de Jesus, continue acompanhando os vídeos no canal do Ministério Águios.